Vamos começar, vamos começar o estudo desta tarde orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom, Senhor, podermos estudar a Tua palavra e termos a Tua direção, a Tua companhia, a iluminação do Teu Santo Espírito. Oramos pedindo a Tua graça sobre a nossa vida, a vida de todos os participantes, a vida de todos aqueles que eventualmente verão essa live, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Obrigado pelo cuidado do Senhor conosco, com nossos familiares. Nós pedimos a Tua direção e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 12 de Apocalipse, texto bíblico diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram sua própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Foram dadas à mulher as 2 asas para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Bem, então esse é o texto de Apocalipse 12, e nós vamos procurar entender, né? Visto ser isso uma
revelação, uma revelação de Deus para nós por meio do apóstolo João. E nós estamos vendo, então, que esse texto fala de uma mulher e fala de uma guerra no céu, fala de Satanás e seus anjos atirado para a terra. Então, nós vamos tentar entender exatamente o que é que está acontecendo aqui. Este capítulo 12 é capítulo do meio da tribulação, né? Nós já vimos a primeira parte da tribulação e agora estamos no meio da tribulação, no meio desse período, né? No meio do período de 7 anos. E então nós vamos ver que Jesus já tinha estabelecido algumas verdades no sermão profético, né? No sermão escatológico lá de Mateus 24. Jesus já tinha mostrado que a tribulação seria dividida em 2 períodos, né? Não que que houvesse realmente uma divisão, é tudo contínuo, mas haveria uma divisão assim. Um período primeiro seria um período de princípio de dores. Haveria sofrimento, angústia, perseguição, mas haveria também uma aliança entre o anticristo e Israel. O anticristo iria iludir Israel, vai iludir Israel e vai se relacionar com eles como se fosse o Salvador do mundo, como se fosse o próprio Cristo. Por isso, anticristo, né? Aquele que simula ser Cristo, apesar de ser contra Cristo. Então, essa primeira parte de princípio de dores, nós já vimos, né? Que com a vinda do anticristo e o domínio dele, o cavalo branco, que nós vimos no capítulo 6, haverá muita miséria, muito sofrimento, muita dor, angústia, fome, peste, terremotos, vai haver muito sofrimento. E na segunda parte da tribulação, não é o princípio de dores, mas é a grande tribulação, que é verdadeiramente aquele sofrimento tão intenso que Jesus diz que se não houvesse uma intervenção divina, se não houvesse misericórdia de Deus, né, para suprir as necessidades de muitos, ninguém escaparia. Então, nós sabemos que Jesus falou claramente disso no seu sermão profético. E ele falou, então, de guerras, de fomes, de terremotos, de perseguição, de iniquidade, pregação do evangelho, que seria pelos 144 mil que pregariam na primeira parte da tribulação, conforme nós já vimos, e então, finalmente, depois disso, nós teríamos, então, a segunda parte da tribulação. Então, depois da pregação do evangelho do reino, milhões e milhares de milhares serão salvos, né? E eles serão vistos, porque a maioria morrerá, os salvos da tribulação estarão sendo perseguidos e mortos pelo anticristo. Então, as almas deles foram vistas debaixo do altar pelo apóstolo João e aguardando realmente que Deus
tomasse as providências, né? Que Deus vingasse a sua morte. E até é uma linguagem do Velho Testamento ainda. Por quê? Porque a tribulação, a semana da tribulação, é um período de 7 anos que ainda faz parte do Velho Testamento, porque era um período em que Jesus viria na sua primeira vinda e que não se completou porque os judeus o rejeitaram e o mataram antes de ser terminada a semana de anos, né? Então, esse período ainda é um período considerado Velho Testamento. Então, nós entendemos que esta ideia dos salvos lá, que Deus vingasse o sangue deles, é uma ideia ainda ligada à teologia do Velho Testamento. Mas Israel estará na tribulação, como nós sabemos, né? O próprio Jesus ensinou isso, que Israel estaria na tribulação, porque em Mateus 24, Jesus está falando para a nação de Israel. Ele não está falando para a igreja ali ainda, não, ele está falando para a nação de Israel. E demonstrando claramente, desta maneira, que a igreja não passará pela tribulação, exatamente porque a tribulação é juízo de Deus sobre as nações e sobre o próprio Israel rebelde. E Deus já nos julgou, a igreja já passou pelo juízo. O juízo nosso foi passado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todos os que estão em Cristo já foram julgados e condenados na cruz do Calvário. É isso que é a bênção maravilhosa e aquilo que nós muitas vezes encontramos dificuldade em muitos para entender que Jesus foi julgado em nosso lugar e a ira de Deus que deveria cair sobre nós foi derramada sobre a pessoa de Jesus, de modo que Deus deu plena satisfação da sua ira que foi derramada sobre Jesus. Portanto, se ele está plenamente satisfeito com aquilo que Jesus fez, ele não pode derramar ira sobre aqueles que estão em Cristo, né? Por quê? Porque isso já foi consumado. Então, nós sabemos que verdadeiramente Deus está conosco, nós estamos com Ele, e a graça do Senhor é abundante para nos livrar da ira vindoura, conforme Paulo ensina aos Tessalonicenses. Muito bem. Mas uma segunda prova que Israel está na tribulação é esse capítulo 12 de Apocalipse. Porque aqui, o que acontece neste capítulo 12? É um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem lembra do sonho de José vai perceber que há uma semelhança muito grande entre esta imagem aqui e o sonho de José, né? Quando José sonhou que ele, os seus irmãos e seu pai estavam curvando diante dele, que ele viu a lua e as estrelas, né, se curvando diante dele. Então, quando ele foi depois para o Egito e se tornou governador lá, isso realmente aconteceu. Então, essa mulher que nós estamos vendo aqui não é a igreja. Por quê? A igreja é a noiva do Cordeiro, que ainda nesta época aqui não participou das bodas. As bodas do Cordeiro vão acontecer no registro de Apocalipse, no capítulo 19, né? Porque é quando, na segunda vinda de Jesus, é que ocorrem as bodas do Cordeiro.
Então, a igreja, por enquanto, é noiva do Cordeiro e não pode estar grávida, né? Que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, Israel está realmente é, em, nessa visão de João aqui, para dar à luz, né? E o que que acontece? Viu-se também um outro sinal no céu, um dragão grande, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Então, essa é uma figura de, do, do diabo, do sedutor dos irmãos, né? Então, o versículo 9 mostra isso. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, Satanás está sendo visto aqui também. E a sua cauda, versículo 4, arrasta a terça parte das estrelas do céu. Isso aqui fala da rebelião de Satanás no céu, né? Da rebelião de Lúcifer, quando ele arrastou a terça parte dos anjos. A terça parte dos anjos, estrelas aqui, é uma linguagem, é, uma linguagem figurativa, né? É, para falar de anjos que se tornaram malignos, anjos demoníacos, né? E viu-se também esse outro sinal no céu e o dragão que arrastou, a cauda dele arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher. Então, mostra uma luta permanente entre Satanás e Israel. E isso a gente pode ver quando a gente estuda o Velho Testamento, que verdadeiramente houve sempre percalços na vida de Israel. E depois que Jesus foi crucificado e Israel foi destruído em 70 depois de Cristo, nunca mais Israel teve uma pátria até 1948. E Israel foi dizimada por muitas nações, né? Pelos árabes, pelos mouros, pelos próprios cristãos nas grandes cruzadas e por aí afora, né? Até chega por Hitler, foram, houve muita perseguição para com Israel. E, então houve muito sofrimento e ela, Israel encontra-se grávida, né? E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, mostra também como Satanás tentou várias vezes destruir o próprio Jesus, né? Então, Jesus foi alvo de muitas tentativas de destruição do próprio Satanás, né? De vários modos. E muita, muitas, muita, muitos fatos ocorreram que fazem a gente pensar que realmente Satanás tentou verdadeiramente, tenta ainda verdadeiramente destruir não só Israel, porque a presença de Israel no mundo é, por si só, uma demonstração da presença de Deus e também da própria igreja, né? A própria igreja. Então, nós sabemos que há algumas provas de que realmente a mulher de Apocalipse 12 é a igreja, é Israel e não a igreja. A mulher simboliza Israel. Em primeiro lugar, porque
A descrição da mulher é semelhante ao sonho de José, como nós vimos, né? O sonho de José era referente a Israel, conforme nós vemos em Jeremias, em Josué, em Juízes, nos Salmos, né? Israel é chamado de a mulher de Jeová, né? Os profetas tratam Israel como a mulher de Jeová. Muitas vezes, no Velho Testamento, nós encontramos esse tratamento, né? E até, muitas vezes, é chamada de mulher adúltera de Jeová, em Israel. O filho da mulher não é, sem sombra de dúvida, o Jesus, né? Jesus era um judeu, veio de Israel, e tudo indica nessa descrição de Apocalipse que o filho da mulher é, sem dúvida alguma, Jesus, né? Por que que nós entendemos que ele é Jesus? Nasceu-lhe, o versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem é esse? O próprio Salmo 2 e outros textos que eu não vou citar agora, eles são textos, e é texto que fala de Jesus regendo com vara de ferro. O próprio Apocalipse 19 também mostra isso, Jesus regendo com vara de ferro todas as nações, né? Então, essa essa circunstância registrada aqui mostra que, sem dúvida alguma, Jesus é o filho da mulher. Conforme Mateus 24 também, Israel terá que fugir no tempo desta tribulação. O que significa isso? Israel vai fugir no tempo da tribulação. Por que Israel vai fugir? Porque vai acontecer no meio da tribulação que Israel vai descobrir que fez uma aliança com o diabo, com o anticristo. E então vai romper essa aliança. Quando que isso vai acontecer? Quando o próprio Satanás, em pessoa, na pessoa do anticristo, se estabelecer no templo de Jerusalém e se exigir ser cultuado como Deus no templo de Jerusalém. Isso vai acordar o povo de Israel, né? Então, a mulher vai fugir para o deserto. Essa fuga só é possível para Israel como nação, né? A nação de Israel vai tentar fugir de Jerusalém, onde está concentrada a maior parte, fugir para o deserto. Israel, então, vai fugir, e Israel tem descendentes no mundo inteiro. E, então, durante 1.260 dias, que são 42 meses, ou 3 anos e meio, né? Então, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? 3 anos e meio, a besta dominará o mundo com poder absoluto. Até o meio da tribulação, vai haver domínio da besta, do diabo, na pessoa do anticristo. Mas esse domínio será muito mais intenso, muito maior, será total no período final da tribulação, nos últimos 3 anos e meio da tribulação. Então, a mulher será guardada durante esse período de absoluto poder de Satanás. Por quê? Porque Deus vai preservar a nação de Israel pelo fato de que há necessidade de permanecer a nação de Israel, porque Jesus vem para reinar sobre uma nação. Se Israel for extinta, então não há uma nação para Jesus ser rei. Não se cumpre a promessa feita a Abraão, não se cumpre a promessa feita a Isaac e Jacó, não se cumpre a promessa feita a Josué, a Samuel, a Davi, né?
A Davi foi prometido um rei eterno que permaneceria para sempre no trono de Israel. Então, tudo isso garante a ação de Deus protegendo Israel no deserto, né? E como querem muitos comentaristas quando estudam esse assunto. A ideia de que a mulher simboliza a igreja não tem fundamento, né? A mulher aqui é casada, está grávida. A igreja não se casou ainda. Seu casamento se dará no céu, no final da tribulação, na segunda vinda do Senhor Jesus, né? É isso, são as bodas do Cordeiro. E outra coisa, o Cordeiro só casa com a igreja. As bodas do Cordeiro são específicas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, não tem nenhum modo de confundir essas coisas aqui. A igreja não tem filho, ela não teve filhos. A igreja é espiritual, ela não tem filhos. Ela é um organismo vivo espiritual. Nós todos somos irmãos de Jesus, né? Então, não há possibilidade do texto estar se referindo à igreja. Apocalipse 12, então, marca o meio da tribulação e a igreja aparece no céu desde Apocalipse 4. Então, ela é representada pelos 24 anciãos. Então, a igreja está fora do âmbito da tribulação, né? do local de ocorrência da tribulação. A igreja está no céu, nesse período, já arrebatada, e enquanto está havendo tribulação neste mundo de sofrimento. Para que a gente possa aceitar que a mulher seja a igreja, só tem um jeito: é espiritualizando, alegorizando a interpretação. E isso é um método errado de interpretação. Então, uma parte de Israel será guardada durante a tribulação. Deus tem sempre um remanescente fiel, mas há uma outra parte que será terrivelmente perseguida, né? Uma parte incrédula de Israel que será terrivelmente perseguida. Então, Israel vai estar realmente na tribulação. A gente sabe disso, né? Então, o capítulo 12 fala exatamente dessa situação. Mas o capítulo 12 fala também de uma guerra no céu. E eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Que eu mesmo vou responder. Onde é que Satanás está agora? Lúcifer estava no céu, na criação. Quando ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso do céu, habitação de Deus, para o céu atmosférico, o céu espaço, né? Paulo, inclusive, sempre falou que as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Satanás está habitando o espaço, esse céu, esse céu atmosférico que nós sabemos que existe onde estão os astros. Aí é a habitação de Satanás a partir da queda. Mas ele ele tem acesso a Deus, conforme nós vimos no livro de Jó. No livro de Jó demonstra claramente como o diabo tem acesso a Deus. Para quê? Para tentar, para acusar os irmãos. Mas quando chegar no meio da tribulação, vai acontecer o quê? Isso é futuro ainda, né? Talvez tão próximo, nós não sabemos. Mas houve peleja no céu, guerra no céu. E os seus anjos pelejaram, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão, nós já sabemos, é Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Guerra no céu.
não no céu, na habitação de Deus, porque Satanás não está mais lá, mas neste firmamento onde estão as estrelas, os astros, etc., que é a habitação que Satanás está habitando agora. Miguel vai, com seus anjos, derrotar Satanás e vai fazer o que com ele? Expulsá-lo para a terra. Ah, irmãos, aí sim que a coisa vai ficar feia, porque ele vai chegar na terra e a terra já está ocupada pelos homens. Então, ele vai tomar todas as medidas para destruir os homens, porque vai haver uma competição por espaço, né? Então foi expulso. Olha só o que Apocalipse fala, versículo 8. Todavia, não prevaleceram. Não prevaleceram o quê? A peleja entre o dragão e os seus anjos e Miguel e seus anjos. O dragão e seus anjos não prevaleceram, porque Miguel foi vitorioso nessa batalha e expulsou Satanás. Vai expulsar, né? Nós estamos estudando aqui no passado, mas isso aqui é um recurso de linguagem para demonstrar que isso vai acontecer no futuro, né? Pelejaram, né? E expulsou. Então, todavia, não prevaleceram, nem mais achou no céu o lugar deles. Isso, João está descrevendo isso dessa maneira. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. A terra é aqui, onde nós estamos. E com ele, com Satanás, os seus anjos. Então, isso aqui vai passar a ser a habitação de Satanás e dos seus anjos. Para nós, há uma bênção muito grande, porque nós estaremos já no céu com Deus, né? Com Jesus. Mas aqueles que estiverem aqui vão experimentar ainda grande sofrimento por causa desta presença de Satanás e seus anjos aqui no mundo, né? Onde eles foram jogados para permanecer aqui. Então, a sua habitação deixa de ser o céu, passa a ser a terra. E então, o que acontece? Ouvi grande voz do céu proclamando: agora, olha o que o anjo vai proclamar. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Satanás foi expulso do céu, então ele não tem acesso mais à presença de Deus. Então foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que nos acusava diante de Deus, né? E mesmo que o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então ele foi expulso do céu e agora ele não vai mais ter acesso à presença de Deus para acusar os irmãos. Aliás, Jesus está fazendo exatamente esse papel de advogado defensor, né? Satanás é o acusador, mas Jesus é o nosso defensor, aquele que é o nosso advogado diante de Deus, né? Diante do Pai. Eles, pois, o venceram, essas pessoas que estão louvando a Deus aqui, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, eles vão, todos os que estiverem defendendo a pessoa de Cristo e crendo nele, vão morrer, né? Não amaram a própria vida. Então, eles, mesmo sabendo que se crescem, seriam destruídos por Satanás, eles não amaram a própria vida e creram no Senhor Jesus Cristo como seu Redentor. Por isso, festejai, ó céus,
e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, né? Até a terra e o mar, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isto é, quando isto aqui acontecer, realmente já estará chegando no final da tribulação. E Satanás sabe, né, que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, olha só, quando isso acontecer, no meio da tribulação, né? Quando isso acontecer, quando o dragão se perceber que foi atirado para a terra, ele vai perseguir a mulher. Qual mulher? Israel, que dera à luz o filho varão. É a mulher, que nós já vimos no próprio capítulo. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, né? Isso aqui é uma figura para falar da possibilidade que vai ser dada a Israel de fugir da, da, do sofrimento do anticristo, porque vai acontecer isso, né? Vai acontecer isso com, com toda certeza. Israel vai fugir, né? E ela vai ser sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é isso? 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Deus vai cuidar de Israel, né? Como essa fuga vai acontecer, o texto não diz, nós não temos como saber. Sabemos, entretanto, que deve ser uma fuga espetacular, porque Deus é que vai providenciar isso para livrar o remanescente de Israel, aquele remanescente fiel, da mão e da, da mente maligna da serpente que é Satanás. Então a serpente vai arrojar de sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Né? É uma inundação, uma inundação. Não sabemos como Satanás conseguirá essa inundação, mas nós sabemos que Satanás tem poder também para fazer coisas. Ele não é Deus. Não estou falando aqui que ele tem o poder de Deus, mas ele tem algum poder, né? Nós vemos isso na própria história de Jó, como foi permitido a Satanás destruir a vida de Jó, o rebanho de Jó, os filhos de Jó, as casas de Jó. Tudo foi por meio de fenômenos atmosféricos que Satanás conduziu. Então, nós sabemos que isso pode acontecer. E a terra, então, a terra que é Israel, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, essa inundação vai ser uma inundação que perderá sua força por causa de alguma ação de Deus na própria terra. O dragão se ira contra a mulher. Por quê? Porque ele tenta destruí-la totalmente e não consegue. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quais são os restantes da sua descendência? Aqueles que Deus está preservando, os eleitos, né? Aqueles israelitas fiéis ao Senhor, né? Aqueles israelitas que são fiéis a Deus. Então, o remanescente fiel que Paulo fala aos romanos, né? O remanescente fiel. E os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, que dão testemunho a respeito de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar, dragão, né? Então, de uma maneira muito eficiente, Deus toma conta desse remanescente fiel, e mesmo que venham sobre Israel essas ameaças de Satanás e esses, essas situações gravíssimas, né, que ele vai produzir, isso não vai
a alterar os eleitos, porque Deus estará protegendo os eleitos. Então, isso é o texto que nós vimos do capítulo 12, e nós entendemos que verdadeiramente aqui é o meio da tribulação. Já da agora para frente, nós vamos estudar o final da tribulação e vamos ver as ações da besta, não é? Da primeira besta, que é o anticristo, do falso profeta, que é a segunda besta, e do próprio dragão, que é a serpente, que é Satanás, né? Aquele que, desde o Éden, tem procurado destruir a raça humana. Muito bem, estamos encerrando hoje esse texto e desejamos que as pessoas continuem lendo esse texto, meditando nele, porque é importante conhecer detalhadamente esse texto. Vamos encerrar a gravação. Vamos dar a Deus graças por podermos chegar até aqui. Deus abençoe a todos. Nós desejamos a graça do Senhor sobre a vida de cada um e cada família representada.